Dr. Ricardo Oliveira estava terminando uma cirurgia de emergência quando recebeu a ligação que mudaria tudo. Do outro lado da linha, uma voz trêmula de uma assistente social dizia que havia uma paciente internada que afirmava ser sua mãe. Ele desligou imediatamente, as mãos suando frio. Havia passado 4 anos sem falar com Benedita, fingindo que ela não existia, e agora algo terrível estava prestes a acontecer. O que Ricardo não sabia era que nas próximas horas descobriria um segredo guardado há décadas, algo que faria sua vida desmoronar como um castelo de cartas. Querido ouvinte, aproveite para se inscrever no canal e comentar de onde está ouvindo essa história. Agora, vamos ouvir o que a vida preparou para Dr. Ricardo. Benedita criou Ricardo sozinha, nas vielas estreitas da Heliópolis, a maior favela de São Paulo. Trabalhava como lavadeira. Acordava às 4 da manhã para pegar as roupas nas casas do Morumbi, lavava tudo à mão no tanque improvisado no quintal e entregava as peças passadas e dobradas antes das 6 da tarde. Ganhava 2 salários mínimos por mês quando conseguia trabalho suficiente. Ela nunca soube ler nem escrever, mas entendia de números o suficiente para separar religiosamente R$ 200 todo mês para a educação de Ricardo. Comprava os livros usados na rua 25 de março, pagava as xerox na lan house do bairro e, quando não sobrava dinheiro para o lanche, fingia que não estava com fome para que ele comesse a merenda dela também. Ricardo era diferente das outras crianças da comunidade. Gostava de estudar, fazia as lições sob a luz fraca de uma lâmpada pendurada no teto de zinco, sonhava em ser médico desde os 8 anos. Benedita alimentava esse sonho mesmo sem entender direito o que significava. Sabia apenas que médico era coisa importante, que ganhava bem, que usava roupas limpas. Quando Ricardo estava no 2º ano do ensino médio, a visão de Benedita começou a falhar devido a uma catarata que ela nunca tratou. Não tinha dinheiro para consulta particular. E no posto de saúde sempre diziam que não era urgente, que ela deveria esperar. Em 6 meses, ela perdeu completamente a visão do olho esquerdo. E o direito ficou embaçado como se houvesse uma cortina permanente na sua frente. Ela escondeu a cegueira de Ricardo durante todo o 3º ano dele. Memorizou a posição de cada objeto na casa. Aprendeu a se guiar pelo som e pelo tato. Fingia que enxergava normalmente quando ele estava presente. Continuou trabalhando como lavadeira, mas agora precisava tatear cada peça de roupa, reconhecer as manchas pelo cheiro, dobrar as roupas com as mãos trêmulas de quem não consegue ver o que está fazendo. Ricardo passou no vestibular de medicina na Faculdade de Medicina do ABC na primeira tentativa. Benedita não conseguiu ver o resultado na internet como ele havia pedido, então fingiu uma dor de cabeça e pediu para a vizinha verificar. Quando soube que o filho havia passado, ela chorou durante 1 hora inteira, segurando as mãos dele e repetindo que sempre soube que ele seria alguém importante na vida. Os 6 anos de faculdade foram os mais difíceis da vida de Benedita. Ricardo precisava de livros caros, xerox, materiais para as aulas práticas, dinheiro para transporte até Santo André todos os dias. Ela aumentou a carga de trabalho, passou a lavar roupas também aos domingos, aceitava qualquer serviço de faxina que aparecesse, vendia pastéis na porta da faculdade nos fins de semana. Benedita nunca contou para Ricardo que havia perdido a visão completamente no 4º ano de medicina dele. Ela tinha medo de que ele abandonasse os estudos para cuidar dela, e isso significaria jogar fora todos os sacrifícios que ela havia feito. Aprendeu a cozinhar orientando-se pelo cheiro e pelo som da panela, a se vestir tateando as roupas, a andar na rua contando os passos e se guiando pelos sons do trânsito. Durante a faculdade, Ricardo começou a se envergonhar da própria origem. Convivia com colegas de classe média e alta, ouvia histórias de viagens internacionais, carros do ano, casas com piscina.
Aos poucos, foi inventando uma versão mais aceitável da sua vida. Dizia que morava na Zona Leste, não mencionava a favela. Falava que a mãe era costureira autônoma, não lavadeira. Quando alguém perguntava sobre o pai, ele mudava de assunto. No 5º ano, Ricardo conheceu Luciana, filha de um empresário do ramo farmacêutico. Ela estava fazendo estágio no mesmo hospital que ele e se interessou pelo rapaz dedicado e inteligente que falava sobre medicina com paixão. Ricardo se apaixonou não apenas por Luciana, mas pelo mundo que ela representava. Estabilidade financeira, reconhecimento social, um futuro longe da pobreza. Quando Luciana o convidou para conhecer a família, Ricardo entrou em pânico. Inventou uma história elaborada. Disse que vinha de uma família de classe média baixa, da Zona Leste, que o pai havia morrido quando ele era adolescente, que a mãe era uma funcionária pública aposentada, que morava modestamente, mas com dignidade. Luciana ficou comovida com a história de superação que ele contou. Ricardo se formou em dezembro de 2019. Benedita estava na plateia, na última fileira, usando um vestido verde que havia comprado especialmente para a ocasião. Ela não conseguia ver o filho recebendo o diploma, mas ouvia o nome dele sendo chamado e sentia o peito explodir de orgulho. Depois da cerimônia, Ricardo a abraçou rapidamente e disse que agora tudo seria diferente, que ele cuidaria dela para sempre. Mas as promessas são as primeiras vítimas da ambição desenfreada. Ricardo conseguiu uma residência em cardiologia no Instituto Dante Pazzanese. Era uma oportunidade excepcional, mas exigia dedicação total e presença constante no hospital. Ele se mudou para um apartamento pequeno em Ipiranga, próximo ao trabalho, e as visitas à mãe foram se tornando mais raras e rápidas. Luciana e Ricardo ficaram noivos no final do 1º ano de residência. Ela queria conhecer a mãe dele, mas Ricardo sempre inventava desculpas. Dizia que Benedita estava viajando para visitar parentes no interior, que estava com problemas de saúde e não podia receber visitas, que era muito tímida para conhecer pessoas novas. Luciana começou a achar estranho, mas acreditava nas explicações do noivo. As visitas de Ricardo a Heliópolis foram diminuindo drasticamente. De semanais, passaram para quinzenais, depois mensais. Ele sempre chegava apressado, ficava meia hora e saía com alguma desculpa sobre plantões ou estudos. Benedita percebia a distância crescente, mas não falava nada. Tinha medo de parecer uma mãe possessiva, de atrapalhar o sucesso do filho. No último ano da residência, Ricardo parou completamente de visitar Benedita. Trocou de celular e não passou o novo número. Quando ela ligava para o hospital, sempre diziam que ele estava em cirurgia ou não estava disponível. As cartas que ela ditava para a vizinha nunca eram respondidas. Benedita começou a entender que havia perdido o filho para um mundo ao qual ela nunca pertenceria. Ricardo e Luciana se casaram em uma cerimônia elegante em um buffet na Avenida Paulista. Ricardo não convidou Benedita. Disse para Luciana que a mãe havia morrido recentemente de problemas cardíacos e que estava muito abalado para falar sobre o assunto. Luciana ofereceu apoio e compreensão, sem suspeitar que Benedita estava viva, sozinha e passando fome a poucos quilômetros dali. Depois do casamento, Ricardo montou um consultório particular no Itaim Bibi. Começou a atender pacientes particulares, comprou um carro importado, mudou-se para um apartamento em Moema. Sua nova vida era perfeita, desde que ele não pensasse na mulher que havia tornado tudo aquilo possível. Benedita, agora completamente cega e com a saúde deteriorada pela idade e pela desnutrição, sobrevivia com uma aposentadoria de um salário mínimo. O barraco onde morava estava caindo aos pedaços. O teto vazava quando chovia. Não havia água quente. Ela havia desenvolvido diabetes e pressão alta, mas não conseguia comprar os remédios regularmente.
Dona Francisca, vizinha de Benedita há 20 anos, era a única pessoa que sabia da existência de Ricardo. Ela via Benedita definhar aos poucos, tropeçando pelos móveis, queimando a comida por não conseguir enxergar a chama do fogão, chorando baixinho nas noites quando achava que ninguém estava ouvindo. Uma manhã de segunda-feira, Francisca encontrou Benedita desacordada no chão da cozinha. Chamou o SAMU, que demorou quase 1 hora para chegar na Heliópolis. Quando finalmente chegaram ao Hospital Municipal Vila Alpina, Benedita estava em coma diabético com sinais de desidratação grave e desnutrição crônica. Dr. Antônio Ribeiro, plantonista da emergência, examinou Benedita e balançou a cabeça. Era um caso típico de abandono familiar. Paciente idosa, diabética, descompensada, sinais evidentes de negligência no autocuidado. Ele já havia visto centenas de casos parecidos. Quando perguntou para Francisca sobre parentes, ela hesitou antes de responder que havia um filho médico, mas que eles não se falavam há anos. Francisca sabia o nome completo de Ricardo e que ele trabalhava como cardiologista em algum hospital particular da cidade. O Dr. Antônio decidiu procurá-lo através do Conselho Regional de Medicina. Encontrou o registro. Dr. Ricardo Oliveira, cardiologista, consultório no Itaim Bibi. Ligou para o número cadastrado. Ricardo estava em uma reunião com outros médicos do seu consultório quando o celular tocou. Viu que era um número desconhecido e pensou em não atender, mas algo o fez aceitar a ligação. Do outro lado, uma voz séria se apresentou como Dr. Antônio, do Hospital Municipal Vila Alpina, dizendo que havia uma paciente internada em estado grave que afirmava ser mãe dele. O mundo de Ricardo parou. Ele saiu da reunião balbuciando uma desculpa qualquer, trancou-se no banheiro e ligou de volta para o hospital. O Dr. Antônio explicou a situação. Benedita Santos Oliveira, 68 anos, diabética cega, em coma há 12 horas. Quadro compatível com abandono familiar e negligência no tratamento médico. Ricardo mentiu. Disse que não conhecia nenhuma Benedita, que deveria ser um engano, que sua mãe havia morrido anos atrás. O doutor Antônio insistiu. Mencionou que a paciente havia repetido o nome dele várias vezes antes de entrar em coma, que tinha certeza de que ele era médico. Ricardo desligou o telefone e ficou ali, sentado no vaso sanitário tremendo. Ele tentou voltar à reunião, mas não conseguia se concentrar. Inventou uma emergência médica e cancelou todos os compromissos da tarde. Dirigiu sem destino pelas ruas de São Paulo, tentando decidir o que fazer. Podia continuar fingindo que não conhecia Benedita, deixar que ela morresse sozinha no hospital público e seguir com sua vida perfeita. Ou podia enfrentar as consequências de 4 anos de abandono. O Dr. Antônio não desistiu. Ligou novamente no dia seguinte, desta vez mais insistente. Disse que havia conversado com a vizinha da paciente, que ela tinha certeza de que Ricardo era filho de Benedita, que havia fotos dele formando em medicina na casa dela. Ricardo continuou negando, mas sua voz estava menos convincente. Luciana percebeu que algo estava errado com o marido. Ele estava distante, nervoso, não dormia direito. Quando ela perguntava o que estava acontecendo, ele dizia que era apenas estresse do trabalho. Ela ofereceu ajuda, sugeriu que ele tirasse férias, mas Ricardo rejeitava todas as sugestões com irritação. No terceiro dia, o Dr. Antônio fez uma última tentativa. Disse para Ricardo que Benedita havia saído do coma, que estava consciente e lúcida, que continuava perguntando pelo filho médico. Mencionou que ela havia contado detalhes da infância de Ricardo, da luta para pagar a faculdade, do orgulho que sentia dele. Ricardo sentiu um nó na garganta, mas continuou negando qualquer ligação com a paciente. Benedita morreu na madrugada do 4º dia de internação. Parada cardiorrespiratória, sozinha, sem nenhum familiar presente. O doutor
Antônio tentou ligar para Ricardo mais uma vez, mas o número havia sido desconectado. Ricardo havia trocado de celular novamente, mudado o endereço do consultório, tentando apagar qualquer rastro que pudesse ligá-lo ao passado. O enterro de Benedita foi pago pela assistência social do município. Apenas Francisca e mais 2 vizinhas estavam presentes. O caixão simples de madeira clara foi baixado à terra em uma manhã chuvosa de julho, no cemitério de Vila Formosa. Ninguém disse palavras de despedida, ninguém chorou, ninguém cantou, apenas o som da chuva batendo na terra fresca que cobria a mulher que havia dado a vida pelo filho que a abandonou. Ricardo soube da morte da mãe através de um telefonema de Francisca para seu antigo consultório. A recepcionista anotou o recado, mas ele mandou jogar fora sem ler. 3 semanas depois, tentando reorganizar alguns documentos antigos, encontrou a certidão de nascimento, onde constava o nome de Benedita como sua mãe. Ele rasgou o papel em pedaços pequenos e jogou no lixo. A vida continuou perfeitamente para Ricardo. Luciana engravidou no ano seguinte, eles compraram uma casa em um condomínio fechado em Alphaville, ele abriu uma clínica cardiológica própria. Tinha tudo o que sempre sonhou. Dinheiro, reconhecimento, uma família de classe alta, um futuro brilhante pela frente. Mas o destino tem uma forma peculiar de ajustar as contas pendentes. Dr. Gabriel Mendonça tinha 28 anos quando chegou ao consultório de Ricardo como novo cardiologista da equipe. Recém-formado pela USP, especialização na Inglaterra, currículo impecável. Ricardo o contratou imediatamente, impressionado com os conhecimentos e a dedicação do rapaz. Gabriel era tudo o que ele admirava. Talentoso, ambicioso, determinado a fazer sucesso na medicina. Durante os primeiros meses trabalhando juntos, Ricardo e Gabriel desenvolveram uma relação próxima. Gabriel admirava a trajetória de sucesso de Ricardo, e Ricardo via em Gabriel um reflexo do que ele havia sido anos atrás. Um jovem médico lutando para se estabelecer na profissão. Eles almoçavam juntos, discutiam casos clínicos, planejavam expandir a clínica. Foi durante um desses almoços que Gabriel comentou casualmente sobre sua origem. Disse que havia crescido em Heliópolis, que a mãe trabalhava como lavadeira para custear seus estudos, que havia perdido a mãe durante a faculdade de medicina. Ricardo quase engasgou com a comida, mas conseguiu manter a compostura. Perguntou detalhes, tentando parecer apenas interessado na história de superação do colega. Gabriel contou que sua mãe, Benedita Santos, havia criado 2 filhos sozinha. Ele era o mais novo e havia um irmão mais velho que ela dizia ter se formado em medicina e mudado de vida completamente. Benedita sempre falava com orgulho desse filho mais velho, mas Gabriel nunca o havia conhecido. Segundo ela, o irmão havia se casado com uma moça de família rica e cortado todos os laços com o passado. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Perguntou o nome completo da mãe de Gabriel, a data de nascimento, o endereço onde ela havia morado. Cada resposta confirmava seus piores receios. Gabriel era seu meio-irmão, filho da mesma Benedita que ele havia abandonado e que morrera sozinha no hospital público. Gabriel continuou contando a história, sem perceber a palidez crescente de Ricardo. Disse que Benedita havia morrido no hospital Vila Alpina, que ele estava fazendo residência em Londrina na época e não conseguiu chegar a tempo para se despedir. Mencionou que ela havia falado muito sobre o filho mais velho nos últimos anos, que sentia saudade dele, que sonhava em ver os netos antes de morrer. Ricardo descobriu que Benedita havia tido Gabriel de um relacionamento posterior, quando Ricardo já era adolescente. Ela nunca contou para Ricardo sobre a existência do irmão, provavelmente para não dividir a atenção e os recursos limitados que tinha. Gabriel havia crescido pensando que o irmão mais velho era uma espécie de herói, um exemplo de superação que a mãe usava para motivá-lo a estudar.
Durante as semanas seguintes, Ricardo observou Gabriel com novos olhos. Via nos gestos dele os mesmos trejeitos de Benedita, a mesma determinação, a mesma bondade genuína. Gabriel falava da mãe com carinho e saudade, carregava uma foto dela na carteira, visitava o túmulo dela todo mês no cemitério de Vila Formosa. A culpa começou a corroer Ricardo de uma forma que ele não conhecia. Passou a ter pesadelos com Benedita, acordava suando frio, não conseguia se concentrar no trabalho. Via o rosto dela em cada paciente idoso que atendia, ouvia a voz dela nas madrugadas quando a casa estava silenciosa. Luciana notou a mudança, mas Ricardo inventava desculpas sobre estresse profissional. Gabriel, sem saber de nada, continuava admirando Ricardo como um mentor. Pedia conselhos sobre carreira, falava sobre os planos de crescer na medicina, mencionava que queria honrar a memória da mãe, conquistando o sucesso que ela sempre sonhou para os filhos. Cada palavra era uma punhalada na consciência de Ricardo. Um dia, Gabriel comentou que havia encontrado alguns papéis antigos da mãe e descoberto que o irmão mais velho se chamava Ricardo Oliveira. Disse que às vezes pensava em tentar procurá-lo, que gostaria de conhecê-lo, que Benedita sempre falou que eles se pareciam muito. Ricardo fingiu interesse na história, mas por dentro estava desesperado. A situação tornou-se insustentável quando Gabriel anunciou que ia se casar e gostaria que Ricardo fosse seu padrinho. Disse que considerava Ricardo como um irmão mais velho, que ele havia sido fundamental em sua carreira, que seria uma honra tê-lo como padrinho. Ricardo aceitou sem ter alternativa, sabendo que estava vivendo a pior farsa de sua vida. Durante os preparativos do casamento, Gabriel mostrou para Ricardo o álbum de fotos da família. Havia dezenas de fotos de Benedita. Jovem, trabalhando, sorrindo, segurando Gabriel bebê. Ricardo reconheceu cada ruga do rosto dela, cada gesto, cada expressão. Era como se ela estivesse ali, olhando para ele através das fotografias, cobrando uma explicação que ele jamais poderia dar. Na noite do casamento de Gabriel, Ricardo não conseguiu dormir. Ficou na sala de sua casa até o amanhecer, olhando para as próprias mãos, pensando em todas as vidas que Benedita havia tocado, em todo o amor que ela havia dado sem pedir nada em troca. Pensou em como ela havia morrido sozinha, chamando por ele, esperando até o último momento que o filho aparecesse. No dia seguinte, Ricardo tomou a decisão mais difícil de sua vida. Chamou Gabriel em seu consultório e contou toda a verdade. Disse que era o irmão que Gabriel procurava, que havia abandonado Benedita por ambição e vergonha, que ela havia morrido sozinha por causa dele. Gabriel ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais pálido, os olhos se enchendo de lágrimas de raiva e decepção. Gabriel não disse uma palavra quando Ricardo terminou de falar. Levantou-se, tirou o jaleco, colocou sobre a mesa e saiu do consultório sem olhar para trás. Ricardo nunca mais o viu. Gabriel pediu demissão no mesmo dia, mudou-se de São Paulo e cortou todos os contatos. Ricardo ficou sozinho com sua culpa, sua riqueza e a certeza de que havia perdido a única chance de redimir o abandono que havia imposto à mãe. Luciana descobriu a verdade algumas semanas depois, quando encontrou Ricardo chorando sozinho no escritório de casa. Ele contou tudo para ela. A origem humilde, a mãe cega abandonada, a mentira sobre a morte de Benedita, o encontro com Gabriel. Luciana ficou chocada, não tanto com a origem pobre do marido, mas com a frieza com que ele havia abandonado a própria mãe. O casamento entrou em crise. Luciana não conseguia olhar para Ricardo da mesma forma, sabendo que ele era capaz de tamanha crueldade com a pessoa que mais o havia amado. Eles tentaram terapia de casal, mas a confiança estava quebrada. Ricardo havia construído toda a relação em cima de mentiras, e agora ela se perguntava que outras verdades ele estava escondendo. O consultório de Ricardo começou a enfrentar dificuldades. Gabriel havia levado consigo alguns pacientes importantes,
E os rumores sobre problemas pessoais de Ricardo chegaram aos círculos médicos da cidade. Pacientes começaram a procurar outros cardiologistas. Convênios cancelaram contratos. A reputação que ele havia construído durante anos estava desmoronando. Ricardo tentou procurar Gabriel várias vezes, mas ele havia desaparecido completamente. Ligou para hospitais de outras cidades, procurou através do Conselho Regional de Medicina, mas Gabriel havia simplesmente sumido do mapa. Ricardo queria pedir perdão, queria tentar explicar suas escolhas, queria, de alguma forma, honrar a memória de Benedita, mas era tarde demais para tudo. Uma noite, Ricardo dirigiu até o cemitério de Vila Formosa e procurou o túmulo de Benedita. Era uma sepultura simples, sem lápide, apenas um número pintado em uma cruz de madeira. Ele ficou ali por horas, falando com ela, pedindo perdão, prometendo que mudaria, sabendo que suas palavras eram vazias e tardias. Ricardo percebeu que havia trocado o amor incondicional da mãe por uma vida que agora se revelava oca e sem sentido. Tinha dinheiro, mas não tinha família. Tinha sucesso profissional, mas não tinha paz de espírito. Tinha tudo o que sempre quis, mas havia perdido a única coisa que realmente importava, a chance de retribuir o amor de quem havia dado tudo por ele. Meses se passaram em uma espiral descendente de autodestruição. Ricardo começou a beber sozinho no consultório após o expediente, olhando pela janela os prédios iluminados de São Paulo e pensando em todas as noites em que Benedita havia ficado acordada esperando ele voltar para casa. Luciana saiu de casa levando o filho pequeno, dizendo que não conseguia mais viver com um homem que havia se tornado um estranho para ela. O consultório fechou definitivamente quando Ricardo foi flagrado atendendo pacientes sob efeito de álcool. O Conselho Regional de Medicina abriu um processo disciplinar e sua licença para exercer a profissão foi suspensa. Em questão de um ano, Ricardo havia perdido tudo: esposa, filho, carreira, reputação e a única pessoa que o havia amado incondicionalmente. Ele vendeu o apartamento em Moema e se mudou para um quarto alugado na Zona Leste, próximo de onde havia crescido. Todas as manhãs, caminhava até o cemitério de Vila Formosa e passava horas conversando com o túmulo de Benedita. Os funcionários do cemitério o conheciam como o homem que chorava na sepultura da senhora pobre, sem saber que ele era o filho que ela havia esperado até a morte. Ricardo conseguiu um emprego como atendente em um posto de saúde na cidade Tiradentes. O salário era baixo, o trabalho era pesado, mas pela primeira vez em anos ele estava cuidando de pessoas que realmente precisavam. Atendia os mesmos tipos de pacientes que Benedita havia sido. Gente simples, trabalhadora, abandonada pelo sistema, lutando para sobreviver com dignidade. Uma tarde, uma senhora idosa e cega foi até o posto procurando ajuda para conseguir os remédios para diabetes que o SUS não estava fornecendo. Ricardo olhou para ela e viu Benedita. A mesma postura curvada, as mesmas mãos calejadas, a mesma resignação diante da adversidade. Ele saiu da sua função administrativa, conseguiu os medicamentos através de contatos antigos e acompanhou a senhora até sua casa para ter certeza de que ela chegaria bem. Foi nesse momento que Ricardo entendeu o verdadeiro significado da medicina que Benedita sempre havia sonhado para ele. Não era sobre dinheiro, status ou reconhecimento social. Era sobre usar o conhecimento para aliviar o sofrimento de quem mais precisa. Sobre ser uma ponte entre a esperança e o cuidado, sobre honrar o sacrifício daqueles que tornaram possível chegar até ali. Ricardo passou a dedicar todas as suas horas livres a um trabalho voluntário em comunidades carentes. Ensinava a prevenção de diabetes para idosos, fazia palestras sobre hipertensão, organizava mutirões de saúde nos fins de semana. Era sua forma de tentar pagar uma dívida que jamais poderia ser quitada completamente, mas que ele se comprometeu a carregar pelo resto da vida.
3 anos depois da morte de Benedita, Ricardo recebeu uma carta sem remetente. Dentro havia uma foto. Gabriel formando outros médicos jovens em um hospital público do interior, sorrindo ao lado de uma placa que dizia Instituto Benedita Santos de Cardiologia Comunitária. No verso da foto, apenas uma frase escrita à mão. Ela ficaria orgulhosa de ver o que você se tornou. Ricardo guardou a foto na carteira ao lado da única imagem que tinha de Benedita. Um retrato 3x4 amarelado que ela havia tirado para fazer o RG, sorrindo timidamente para a câmera. Todas as manhãs, antes de ir trabalhar, ele olhava para as 2 fotos e prometia ser digno do amor que ela havia lhe dado, mesmo sabendo que nunca conseguiria retribuir à altura do sacrifício dela. A vida havia cobrado sua dívida da forma mais cruel possível, fazendo Ricardo entender o valor daquilo que ele havia perdido apenas quando não havia mais como recuperar. Benedita havia morrido sem ver os netos, sem receber um pedido de perdão, sem saber que o filho, que ela tanto amava, havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que ela jamais conseguiria compreender. Mas talvez, nas pequenas vidas que Ricardo agora tocava com cuidado e compaixão, ainda houvesse uma chance de honrar o amor incondicional de uma mãe que nunca desistiu de acreditar no filho, mesmo quando ele desistiu dela. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.